Ô glória, a paz do Senhor a você que me assiste. Estou aqui hoje para trazer mais uma palavra para o teu coração, uma palavra de conforto, uma palavra de alegria. E é sempre difícil falar a respeito de Jesus, mas hoje nós vamos descrever alguma passagem de Jesus para a tua vida. Você que tem a sua Bíblia aí com você, independente de qual seja, e esse é o objetivo do canal Atraídos pela Palavra, é fazer diferente do que a maioria tem feito aí, que é simplesmente trazer discursos motivacionais para a sua vida, mas aqui você vai encontrar a verdadeira palavra de Deus sendo descrita para a sua vida. Você que tem uma Bíblia aí ao seu alcance, pega ela comigo, abre ela no livro de Marcos, capítulo de número 2, verso de número 1, e nós vamos estar lendo alguns versículos. Marcos, capítulo de número 2, verso de número 1, nos diz o seguinte: E novamente ele entrou em Cafarnaum, depois de alguns dias, e divulgou-se que ele estava na casa. E imediatamente muitos se reuniram, de modo que não havia lugar para recebê-los, nem mesmo diante da porta, e ele lhes pregava a palavra. E vieram até ele, trazendo um paralítico que era carregado por 4. E eles, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destaparam o telhado onde estava e, fazendo uma abertura, eles baixaram o leito onde estava deitado o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, teus pecados estão perdoados. Mas estavam ali assentados alguns escribas que argumentavam em seus corações: Por que fala este homem blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E imediatamente, quando Jesus percebeu em seu espírito que argumentavam entre si, disse-lhes: Por que argumentais sobre estas coisas em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Teus pecados estão perdoados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Mas para que possas saber que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, ele disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para o teu caminho para a tua casa. Imediatamente ele se levantou, tomou o leito e saiu à vista de todos, de modo que todos se maravilhavam e glorificavam a Deus, dizendo: Nós nunca vimos algo assim. Essa é uma palavra de Jesus, e aqui mais um acontecimento narrado por Marcos no seu evangelho, no evangelho de Jesus Cristo, que é narrado por Marcos. Nós temos essa passagem aqui para descrever a história de um paralítico que há muito tempo sofria dessa enfermidade. Ele estava do lado de fora de uma casa e ali existia um local onde Jesus estava e existia uma multidão que seguia Jesus. Naquele lugar, e em todos os lugares por onde Jesus passava, é certo que Jesus aglomerava multidões ao redor de si, e multidões porque muitos queriam ver os milagres que Jesus fazia, e ao redor de Jesus existiam públicos distintos para vê-los, embora fossem muitos. O público de Jesus se destinava a uns, acreditando que Jesus ele era efetivamente o Filho de Deus e aquele que faria milagres. Outros estavam ali por curiosidade de ouvir falar de um Jesus que fazia milagres, e ao mesmo tempo existiam aqueles que estavam ali para questionar a divindade de Cristo e tudo aquilo que Cristo fazia. Mas certo é que onde Jesus passava, ele aglomerava uma multidão para si, e onde Jesus estava existiam várias pessoas. E ali naquele lugar Jesus estava numa casa, e eu quero que você imagine comigo essa situação. Existia uma casa, naquela casa existiam diversas pessoas dentro da casa, e a Bíblia vem nos dizer que essa casa estava tão cheia que não se podia ter acesso a ela, acesso ao seu interior, pelas janelas, tampouco pelas portas, até porque aquela multidão abarrotava o lugar de modo que ninguém conseguia mais entrar. A partir daí você vê que do lado de fora existia um paralítico, e esse paralítico não poderia ter acesso a Jesus com suas próprias forças. Consequentemente, 4 pessoas decidiram olhar para aquele paralítico, se compadecer da sua situação. Então eles pegaram aquele paralítico e, mesmo olhando a casa cheia de gente, não podendo acessar, eles decidiram subir ao telhado,
abrir uma fenda, descer aquele paralítico pelo telhado, diante de Jesus, e Jesus, à primeira vista, olha para eles e fica admirado com a fé daqueles homens. E ao ficar admirado com a fé daqueles homens, ele olha para o paralítico e primeiro ele lhe diz: perdoados estão os seus pecados. E ali existiam alguns escribas e fariseus, e esses escribas e fariseus, eles não diziam nada, mas a palavra de Deus ela vem dizer que eles arrazoavam em seus corações. E Jesus, conhecendo os seus corações e os seus questionamentos internos, ele ouve aquele clamor interno por parte dos fariseus e dos escribas e decide então dizer a eles: o que é mais fácil? Dizer perdoados estão os vossos pecados, ou dizer levanta, toma a tua cama e anda? Aqueles escribas, questionando a autoridade de Cristo naquele momento, decidem então continuar nesse critério de dúvida, e Jesus concretiza aquele milagre sobre a vida desse paralítico, ao ponto de que a Bíblia vem dizer que imediatamente ele levanta, toma o seu leito e vai para casa. E agora a multidão que antes fechava o acesso dele, hoje, depois dele ser curado, tem que abrir caminho para que ele pudesse passar curado e sair daquela casa curado. Essa palavra, por óbvio, como muitas outras narradas nos evangelhos, elas trazem uma interpretação para a nossa vida e algumas lições para a nossa vida. A primeira delas é que muitas das vezes existem pessoas que não são dispostas a ajudar outras pessoas. Aqui a Bíblia ela vem nos ensinar que, como esse paralítico, muitas pessoas passaram por ele e viram a condição dele, mas poucas pessoas foram capazes de se compadecer da dificuldade dele, ajudá-lo ao ponto dele ser curado. Então, nos nossos dias, você também percebe que nós estamos abarrotados de gente por aí que não estão dispostas ou preocupadas com os problemas alheios e com as dificuldades alheias. E a lição que a Bíblia nos traz aqui é para que você tenha amigos, mas tenha amigos que são capazes de se compadecer da sua dificuldade e que são capazes de sofrer junto com você em momentos que são necessários. Gosto sempre de dizer que é importante você fazer amizade com pessoas que são muito mais cristãs do que você. Porque certamente se você fizer uma amizade com alguém que não é cristão tanto quanto você ou mais do que você, certamente você vai ser atraído por ela e você vai ser menos cristão. Aqui, esses homens, eles não estavam se importando com as características do paralítico, como eles estavam, e esses quatro, por óbvio, já tinham ouvido que Jesus fazia milagres. Aqui nós temos uma lição muito importante que nos diz que para você ter amizade com alguém, proximidade com alguém, viva com alguém, tenha contato com alguém que tem os mesmos sonhos que você, que tem as mesmas perspectivas que você e que são capazes de se compadecer da sua situação e te ajudar. Você vê muito por aí pessoas que quando você chega e fala assim: eu estou com uma dor nas minhas costas que não dou conta. Tem alguém que olha para você e fala assim: ei, meu vizinho tinha essa mesma dor, morreu 3 dias depois. Você vai ver que existem pessoas que acabam piorando a situação. Então procure se relacionar com pessoas que efetivamente estão dispostas a se compadecer da sua necessidade e dos teus anseios. Porque essas pessoas, quando você chegar no teu dia da angústia, no teu dia da dificuldade, sabe o que ele vai fazer? Ele vai olhar para você e falar assim: o Deus que eu sirvo é um Deus capaz de curar e te livrar e te ajudar de toda e qualquer dificuldade, e é por isso que nós vamos não reclamar juntos, mas nós vamos orar juntos. Então esses 4 amigos, eles não se preocupavam com a condição do paralítico porque eles sabiam primeiro, tinham Jesus que fazia milagres, tinham Jesus que seria capaz de mudar a situação daquele paralítico. Então esses 4 amigos, se compadecendo, tomam ele e decidem, sobremaneira e não pensando nas dificuldades, aproximar aquele homem de Jesus. O que eles fazem?
Eles olham para a situação, casa cheia, não se tem acesso pelas janelas, não se tem acesso pelas portas. Multidão que aperta, Jesus está dentro da casa. O que esses homens eles decidem fazer? Eles decidem ter uma visão além do que as outras pessoas tinham do que estava acontecendo. Eles tornam então a olhar para o telhado, se desbravam em direção ao telhado. Chegando lá, eles abrem aquele lugar e descem o paralítico pelo telhado diante de Jesus para que ele fosse curado. Outra coisa que você precisa compreender dessa palavra é que nós temos a visão humana muito limitada nessa terra. Muitas pessoas elas são capazes de olhar aquilo que está diante dos olhos dela. Olham para aquilo que está diante, daquilo material, daquilo que existe, daquilo que é palpável. Só que Deus ele dá capacidade para os seus para ter uma visão espiritual e enxergar além do que as pessoas naturais e as pessoas humanas, as pessoas comuns, elas enxergam. Esses homens, eles não estavam preocupados e focados na multidão, janela fechada, porta fechada, multidão que apertava. Eles sabiam que tinha um paralítico, se compadeceram da condição dele, tinham que tomar esse paralítico e levar até Jesus, independente das circunstâncias. Então eles olham e dizem, janela não dá, porta não dá, tem o telhado. Eles se desbravaram o telhado, levaram o paralítico e desceram. Através desse vídeo eu quero te dizer uma coisa. Existem pessoas que estão assistindo aqui comigo e essa palavra de Deus e que às vezes têm pensado e olhado diretamente para as dificuldades e para as impossibilidades dessa terra. Às vezes você olha para uma enfermidade e diz assim, não é possível. Às vezes você olha para uma circunstância da tua vida e fala assim, não é possível. Às vezes você olha para determinadas situações financeiras da sua vida e fala, não é possível. Às vezes você quer pregar o Evangelho, às vezes você quer anunciar o Evangelho e você não encontra instrumentos e você fala, não é possível. Eu, como instrumento de Deus aqui hoje, por meio desse vídeo, eu venho dizer que Deus ele vai abrir os teus olhos espirituais para que você entenda que existe um Deus no céu que não trabalha com possibilidades humanas. Se esses homens fossem olhar para as possibilidades humanas, seria impossível levar esse paralítico até Jesus. Mas eles não tiveram uma visão meramente humana, mas eles tiveram uma visão espiritual. Olharam além do que as pessoas podiam enxergar e não viram impossibilidades, mas passaram a enxergar possibilidades. E aqui, por meio desse vídeo, eu quero dizer para você, independente do horário que você está assistindo, se de manhã, se de tarde, se de noite, eu venho dizer para você que o Deus a qual eu sirvo e que eu vim pregar para você, Ele quer abrir os teus olhos espirituais para você parar de olhar para as impossibilidades e você vai começar a olhar para as possibilidades, porque o Deus que eu sirvo e o Deus que eu prego para você aqui hoje é um Deus que trabalha com as impossibilidades e faz as impossibilidades se tornarem possibilidades. Você é capaz de desbravar, e aqui tem um detalhe, para eles enxergarem além daquilo que todos os outros enxergavam, que eram impossibilidades, primeiro eles tiveram que o quê? Levantar a sua cabeça e olhar para o telhado, olhar para cima. Mesma coisa você. Você que me assiste, para de olhar para as dificuldades e para as impossibilidades da vida, porque quanto mais você olhar para as impossibilidades da sua vida, mais você vai diminuir o tamanho do teu Deus na sua vida. Porque se você olha demais para as coisas dessa terra, você pode ter certeza que o seu Deus vai ficar pequeno. Mas se a tua fé for do tamanho da minha, ou se não maior do que a minha hoje, eu venho te dizer com convicção que o teu problema, a tua dificuldade vai ficar minúscula se você começar a olhar para o teu Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que fez todas as coisas. Se você olhar para cima e olhar para Deus, você vai saber que você tem um Deus Todo-Poderoso e que a sua dificuldade não é nada, porque é onde Ele determina, e o momento que Ele determina, e a hora que Ele determina, quando Ele disser, por mais que pareça impossível,
céus e terra têm que se movimentar para fazer com que algo na sua vida dê certo. Então essa palavra bem simples para a tua vida aqui hoje, e eu venho dizer para você, primeiro, faça amizade com pessoas que têm a mesma perspectiva que você e que querem o seu crescimento e querem te ajudar segundo o que Deus espera para você. E o terceiro é que por meio desse vídeo, Deus ele vai abrir os teus olhos espirituais e aonde as outras pessoas estão enxergando, janela fechada, porta fechada, multidão que aperta, você vai passar a enxergar telhado com possibilidade de abertura e Jesus dentro da casa. E quem enxerga Jesus dentro da casa e possibilidade, o milagre certamente vem. E aonde tudo estava fechado, como aconteceu com esse paralítico, os mesmos que apertavam impossibilitando que ele entrasse, foram os mesmos que tiveram que abrir aquele lugar, para que aquele paralítico agora não fosse levado sobre uma cama, mas que agora ele saísse curado daquele lugar e tiveram que abrir espaço para ele sair. Então essa palavra foi para o teu coração hoje. Se você tem alguém que precisa ouvir essa palavra, eu venho te dizer, compartilha com ele, manda para ela, porque essa palavra vai transformar vidas. E nesse momento, como todos os meus vídeos, o mais importante, eu quero terminar com oração e orando por você. Então aí onde você está, feche seus olhos, curva a sua cabeça, eu quero orar por você nesse momento. Senhor meu Deus, da mesma forma como o Senhor fala por meio da Tua palavra que é viva, Senhor. Nesse momento, se tem alguém que me ouve e que precisa abrir os olhos espirituais para parar de enxergar impossibilidades, mas passar a enxergar possibilidades, Senhor. Por meio dessa transmissão, Senhor, toca no coração dele, toca na perspectiva dela, abre os olhos espirituais dele e dela que me assiste, Senhor, ao ponto de que eles possam experimentar as coisas sobrenaturais da Tua parte, Senhor. Cerca ele de pessoas que têm a mesma visão que ele, que ela. Cerca ele da Tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, guarda ele debaixo das Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Esse é mais um vídeo. Curte, compartilha com quem você ama e até o próximo. Deus te abençoe.